Olá, pessoal. Aqui é o professor Cristiano, do canal Bate-Papo na Janela. Estamos começando mais um programa, dando as boas-vindas para as minhas colegas Isabela e Thalita. Oi, Isabela. Oi, Thalita. Hoje temos uma convidada muito especial, que é a doutora Daniele Dayan Silva. Desde já agradecemos a participação da doutora Daniele. Ela que é graduada em Ciências Biológicas, é mestre e doutora em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é pós-doutoranda e convidada, professora convidada do Departamento de Microbiologia do FMG e trabalha no desenvolvimento, atua, no desenvolvimento de vacinas da virologia. Daniele, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Sei que vai ser muito útil para nós aqui hoje. E eu já queria começar te pedindo para falar um pouquinho sobre a situação da pandemia hoje no Brasil e como que o Brasil está se inserindo nas pesquisas sobre vacina contra a Covid-19. Primeiramente, boa noite para todo mundo, Thalita, Isabela, Cristiano. Eu agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto. Acho que é um projeto muito relevante, muito importante no contexto atual. Acho que vai agregar muita coisa legal para muita gente, né, que fica meio confusa em relação à informação, a esse turbilhão de informações, né, que a gente está recebendo todos os dias. Então, agradeço demais, espero poder contribuir aí à altura do projeto. Bom, sobre as perguntas, né? Sobre a situação da pandemia do Brasil. A situação no Brasil não está nada legal, né? A situação está bem feia para o nosso lado. O Brasil hoje ele se encontra em ascendência, né, em relação ao número de casos. Então, a gente está tendo uma transmissão ainda meio desordenada, né? Um aumento muito abrupto, muito agressivo dia após dia. Então, a gente tem um aumento muito grande do número de casos todos os dias, né? O Brasil hoje ele está no ranking mundial em segundo lugar em relação ao número de casos e óbitos. E assim, é um ranking meio teórico, né? Porque o Brasil é um dos países que menos faz testes na população, ou seja, se a gente começasse a testar a população, a gente vai ver que esse número é minimamente aí 3 vezes maior. Então, provavelmente a gente estaria pau a pau com o primeiro lugar, que é os Estados Unidos. Então, a situação aqui é muito feia. Em relação ao país, eu acho que a gente pode falar das regiões Sudeste e Nordeste como as que apresentam os maiores números de casos, mas assim, eu acho até um pouco redundante a gente se limitar a isso, porque todas as regiões estão sendo muito afetadas, não tem nenhuma região do país que realmente a gente pode falar nossa região, né, apresenta uma incidência menor, não, os números de casos são muito grandes em todo o país, né, a gente tem aí o desponte da região Sudeste e da região Nordeste. Eu fiz um levantamento muito legal para um projeto que eu estou trabalhando na semana passada e a gente viu que a média de idade das pessoas que estão sendo afetadas está aí entre 30 e 40 anos. É claro que com variações, né? E muitas mulheres, isso dá inclusive uma discussão sociocultural muito legal, né, sobre o papel da mulher, enfim, acho que, né, a gente poderia ficar a noite toda falando sobre isso, mas eu acho um dado muito relevante, né, é uma faixa etária muito ativa, de pessoas que estão muito expostas e em faixa etária ativa de trabalho, né? A nossa faixa etária, né? A nossa faixa etária de pessoas que estão muito expostas, né, todos os dias. E até semana passada, a média do país de ocupação de UTIs girava em torno de 70%. A gente já viu que em BH essa semana a gente já bateu os 80%, acho que por 2 dias consecutivos. Hoje chegou a 85%. E o que é uma média muito alarmante, né? Se a gente for estimar aí para o país, né, que está em torno de 70%, é claro que não são só pessoas com Covid, né, que estão na UTI. O grande problema é esse, né, que tem pessoas com Covid e sem Covid e corre o risco de chegar uma pessoa, às vezes, no hospital com um AVC e precisar de uma UTI e não ter acesso a essa UTI. Então, os dados são bem alarmantes. Belo Horizonte ter chegado, né, a bater essa média de 85% é muito alarmante. Eu acho que foi um dos fatores que fez a prefeitura recuar hoje. Então, assim, a situação do país está bem complicada.
É. E no campo da vacina, doutora Daniele, como é que a gente pode enquadrar o Brasil? Porque muito se falou que o Brasil estava fora dos consórcios, né, dos grupos que estavam pesquisando vacina, mundo afora. Como é que está a situação da pesquisa da vacina no Brasil? É muito legal, legal assim, né? A gente que trabalha com pesquisa, a gente que trabalha com vacina, é muito legal mencionar isso, porque muitas vezes as pessoas não têm uma noção de como que funciona o por trás da pesquisa, né? Quando saiu, né, quando a pandemia estourou, a gente viu que os grupos internacionais começaram a bombardear, as pesquisas já estavam a todo vapor. As 3 principais vacinas que estão na linha de frente de teste clínico são de fora do Brasil. E aí eu não sei vocês, mas eu ficava me perguntando, né? Mas por que o Brasil não está na lista desse país? Por que o Brasil não consegue competir? O Brasil ele não tem investimento suficiente em ciência e tecnologia, né? Então acaba que o Brasil nessas situações acaba sendo entre aspas um cavalo azarão, e não é por falta de capacidade intelectual, científica, humana, matéria-prima, etc. Sabe? O Brasil tem plena condição de competir com os países lá fora, mas a gente não tem incentivo, né? No bom português, a gente não tem dinheiro para fazer pesquisa no Brasil, a gente não tem dinheiro para comprar insumos, para treinar pessoas, comprar equipamentos. Então, o Brasil dificilmente consegue chegar tão facilmente e lançar um produto emergencial como esse no mercado, como está sendo feito lá fora. Aqui no Brasil a gente tem, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, tem milhares de pesquisas que já estão em andamento, não só em fase conceitual, mas também em fase pré-clínica, algumas em fase clínica já bem avançada. Aqui no Brasil, a grande maioria está em fase conceitual e pré-clínica, né? Fase pré-clínica seria aquela fase que, na verdade, a gente testa a eficiência da vacina em modelo animal. Muitas vezes, quando é uma plataforma que ainda não é registrada, que é o que acontece muito, né? A tecnologia de vacinas, ela se aprimorou muito ao longo dos anos. Então, hoje a gente não utiliza mais as tecnologias tradicionais que se usavam há, né, muitos anos atrás. Então, toda tecnologia recombinante, ela tem um processo de registro e licenciamento que muitas vezes é mais demorado. Também acaba dificultando o processo de liberação dessa vacina. Aqui eu posso citar, eu acho que 2 pesquisas bem legais que estão mais avançadas, que é o do grupo da Fiocruz Minas, que está trabalhando com tecnologia recombinante, e o grupo da USP também, que está trabalhando com tecnologia recombinante. Se eu não me engano, ambos os grupos já iniciaram os ensaios clínicos em camundongos. Geralmente, quando a gente testa vacina em fase pré-clínica, né, a gente não testa geralmente só um modelo animal, a gente testa camundongo, às vezes macaco, às vezes entram outros modelos, né? Então, é um processo relativamente demorado. Camundongo costuma ser o primeiro. Essas 2 vacinas já estão ali. Mas em todo o país tem muitas vacinas em fase conceitual, vacinas de DNA, de RNA, vacinas de nanopartículas, que eu acho que é uma das mais modernas tecnologias que existem hoje, né? As tecnologias das nanopartículas. Só que como não é uma tecnologia amplamente utilizada ainda, o processo de registro é bem mais demorado. Então, assim, o Brasil vai chegar lá, mas com certeza não vai ser na mesma velocidade que os produtos lá fora estão chegando. Já que a gente Nosso caminho... Não, pode falar. Eu ia falar que já que a gente está falando de vacina, só para a gente lembrar que essa semana começou a ser vacinadas algumas pessoas aqui usando aquela vacina que foi desenvolvida no Reino Unido, né? Eu fiz um levantamento junto com o pessoal, tem mais de 140 vacinas registradas lá na OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Mas aí essa já saiu na frente e já está sendo, inclusive, testada em humano, né? Assim, começaram os testes aqui, né? Lá em São Paulo começaram algumas pessoas já tomar. Mas essa vacina é desenvolvida da mesma forma? Ela tem essa eficiência que a gente tem em vacinas do nosso cartão de vacina, né? Esse que a gente cumpre aqui no Brasil, de outras doenças, essas coisas assim? É até engraçado, né? Essa vacina que chegou é a que todo mundo conhece como vacina de Oxford, né? Porque ela foi desenvolvida lá na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Mas ela não foi a primeira vacina que entrou
na fase de testes clínicos, né? Ela ganhou notoriedade porque ela vai ser testada aqui no Brasil. Tem uma outra que está aí bem paralela com ela, que é uma vacina da Sinovac, que é uma empresa chinesa que fez parceria com o Butantan, né, para poder fazer a produção desses insumos. Então, assim, as 3 vacinas estão bem pau a pau. Eu acho que a vacina de Oxford acabou ganhando uma notoriedade maior, eu honestamente não sei por quê. Mas, bom, falando dela, ela é uma vacina recombinante, né, dessas tecnologias que eu falei para vocês, que são essas tecnologias mais modernas. Por que que ela deslanchou na frente, né, digamos assim? Que logo quando a pandemia surgiu, a gente já ouviu falar que o grupo estava fazendo os testes com essa vacina. Na verdade, esse grupo já trabalhava com essa plataforma recombinante, testando uma vacina para a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que teve aquele surto lá em 2012. Pra vocês terem uma ideia, ela está sendo testada desde 2012 para a MERS e ainda não foi licenciada e liberada para poder atuar, né? Só uma reflexão que eu quero falar mais um pouquinho sobre isso depois. Então, assim, a base da vacina já estava pronta. Então, o que eles fizeram foi pegar, né, essa base que eles já viram que estava funcionando e que funcionava, modificaram essa base para atuar contra o coronavírus, né? Então, por isso que ela saiu mais rápido, porque ela já estava num estágio relativamente mais avançado. Eu tive acesso, na verdade, ao estudo que eles liberaram, né, ao estudo pré-clínico, que é esse que eu falei para vocês, né, que é testado em modelo animal. Eles testaram essa vacina em camundongo e testaram essa vacina em macaco. Eles escreveram os resultados, né, do estudo. Foi o estudo que motivou o grupo a levar essa vacina para os ensaios, né, em testes clínicos em humanos. E aí é o momento que eu acho que está na hora da gente colocar um pouco o pé no chão para a realidade, sabe? Eu confesso que a vacina de Oxford não me trouxe um brilho nos olhos. Eu acho que a vacina que todo mundo está esperando, a vacina que a gente precisa, a vacina que a gente espera, é uma vacina que a gente conhece como profilática, que é aquela vacina que a gente vai tomar e ninguém vai se infectar mais. Que é as vacinas que a maioria das vacinas que a gente conhece hoje em dia, né? A gente vai no posto, toma vacina, ninguém mais se infecta daquela doença. Tá? Mas os resultados desta vacina, em macacos principalmente, eles demonstraram que a vacina, ela consegue diminuir o adoecimento dos animais, ou seja, ao invés de ter aquela pneumonia, aquela síndrome respiratória grave, que é o que de fato exacerba, é o grande problema do coronavírus, os animais não tiveram isso, mas eles se infectaram, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os animais poderiam continuar transmitindo o vírus, mas não chegariam no estado de adoecimento tão grave. Isso é ruim? Não é ruim, tá? Seria o tipo de vacina que a gente chama de terapêutica, né? Que vai diminuir o adoecimento da pessoa. Isso é ótimo, né? Sobrecarrega o sistema de saúde, leva menos pessoas ao hospital, garante uma sobrevida maior para aquelas pessoas que já estão no grupo de risco, que têm comorbidade, que são mais idosas. É uma vacina ótima, mas as pessoas continuariam se infectando. Esse é o grande problema, tá? Isso é um talvez, né? Não é uma... o que eu estou falando é com base nesse estudo que foi publicado. Se os dados se repetirem em humanos dessa forma, eu não encontrei os dados das primeiras fases, né, do ensaio clínico em humano para saber como é que foi, mas se repetir dessa forma, essa vacina vai ser uma vacina terapêutica, o que é bom, mas a gente vai ter que continuar tomando cuidado para evitar a transmissão, tá? As outras vacinas, né, a vacina da Moderna, que é a vacina que inclusive entrou em primeiro lugar nos ensaios de testes clínicos, e a vacina da Sinovac, que é a que está em parceria com o Butantan, também tiveram resultados legais, né, em modelo animal. Mas o que acontece? A Covid é uma doença nova, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente a todo momento. Eu sei que está todo mundo ansioso, e eu estou falando demais, né? Mas eu adoro falar sobre vacinas, desculpa. Mas a Covid é uma doença nova, então a gente ainda está descobrindo as coisas, né? A gente não sabe como é que funciona 100% a patogênese, como que o sistema imune responde, que tipo de resposta a gente tem que buscar com uma vacina. Então, a ciência está buscando as respostas em termos de vacina tradicionais,
pode ser que elas não se apliquem nesse caso. Literalmente, a gente vai ter que, entre aspas, né, pagar para ver. Pagar para ver se vai funcionar. Pode ser que essa vacina de Oxford chegue em seres humanos e proteja as pessoas da infecção. A gente não sabe como é que vai se comportar. Então, assim, se funcionar desta forma, respondendo a pergunta da Isabela, sim, vai proteger a gente. Se não funcionar dessa forma, a gente não vai ficar doente com uma gravidade tão grande, daquela forma. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que continuar tomando as medidas para garantir, né, a diminuição da taxa de infecção. Ô, Daniele, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa diferença entre Covid, coronavírus, esses termos, né? Que acho que muita gente faz confusão, muita gente não sabe. Tá. Coronavírus é o nome popular do vírus, né? O nome real do vírus, da carteira de identidade dele, é SARS-CoV-2. Né? 2 porque já tem o SARS-CoV-1, né? Que acredita-se que ele tenha vindo, tenha evoluído a partir desse vírus. Então, coronavírus é o nome popular do vírus. Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus, né? Covid vem do inglês coronavirus disease, doença do coronavírus, doença causada pelo coronavírus, e o 19 foi pelo ano que ela foi descoberta. Então, Covid é a doença causada pelo coronavírus. E outra questão que eu acho que muita gente faz confusão ou não sabe, né? Essa história da curva, do pico. Porque o pico agora é abril. Porque vai ser em maio, vai ser em julho. Por que muda tanto, né? O que é esse pico? Como que é essa história da curva, do pico e essas mudanças, né? De prazo, enfim. É uma pergunta muito legal, porque às vezes a gente entra na internet e as pessoas estão reclamando, né, que o pico não chegou. Mas e o pico? E o pico? Gente, é ótimo o pico não ter chegado. Espero que ele não chegue nunca, espero que ele fique bem longe da gente. Não é para ficar comemorando que o pico não chegou. O que seria o pico, na verdade? O pico chegou, nossa, que alívio, né? As pessoas estão esperando ansiosamente pelo pico. Não esperem, é ruim o pico. O pico, na verdade, seria um platô na taxa de transmissão. Na prática, seria aquele momento em que o vírus já infectou tantas pessoas que ele começa a ter dificuldade de encontrar hospedeiros susceptíveis. Então, a gente começa a observar uma diminuição no número de casos a partir daquilo ali. Como que o pico é calculado, né? Como que os pesquisadores jogam essa informação? O pico vai ser tal dia. O pico ele é calculado a partir de um índice que é chamado de taxa de transmissão. Essa taxa de transmissão ela está relacionada com o número de habitantes daquela região e com as medidas de enfrentamento da pandemia que estão sendo aplicadas ali. E se essas pessoas estão aderindo às medidas, né, de enfrentamento. Então, a partir disso, a gente tem a taxa de transmissão. O que a taxa de transmissão diz pra gente? Quantas pessoas uma pessoa infectada consegue infectar ao seu redor? Então, por exemplo, se a gente amanhã, todo mundo em Belo Horizonte resolver ficar dentro de casa, a gente tiver 100% de isolamento, o pico vai ser jogado lá para dezembro ou muitas vezes nem vai existir, né? Porque essa taxa de transmissão vai diminuir. Mas não, chegar amanhã, 30% das pessoas estiverem em casa, 70% das pessoas estiverem na rua, essa taxa de transmissão vai ser calculada em cima desses 70%, né? Que são pessoas que estão expostas e são potencialmente veículos, né, de transmissão para outras pessoas, né? Então, se a gente tem mais pessoas circulando e mais pessoas infectadas, o vírus tem acesso a uma quantidade maior de hospedeiros susceptíveis. Então, assim, o pico vai mudar mesmo, porque o pico está intrinsecamente relacionado com o nosso posicionamento perante a pandemia. Se a gente fica em casa, o pico vai demorar. Se a gente sai de casa, o pico vai ficar mais próximo. Na verdade, o grande objetivo desde o início da pandemia era que a gente não tivesse um pico e que a gente fizesse o tal do achatamento da curva, que provavelmente todo mundo já ouviu falar. O que seria o achatamento da curva? Seria a gente deixar o vírus numa taxa de transmissão gradual
acessível e não abrupta do jeito que está sendo, muito provavelmente a gente não teria um pico, a gente teria uma estabilização no número de casos, que tenderia, né, gradativamente a diminuir, consequentemente não sobrecarregaria os sistemas de saúde, menos pessoas estariam infectadas, né, mas a gente não está conseguindo fazer isso. E aí muita gente pode pensar, mas né, se o pico vai levar uma estabilização e depois vai diminuir, vamos todo mundo chegar no pico para passar rápido, né? Enfim, mas não é assim que funciona. A gente tem que pensar que para chegar no pico, muita gente vai morrer. Muita gente não vai conseguir superar essa fase. Chegar no pico quer dizer que muita gente foi infectada e muita gente morreu. Assim, me dá mais dor no coração é ver na internet as pessoas minimizando os números, né? São 50 mil mortos. Mas tal país foram não sei quantos mortos. Gente, são 50 mil famílias, né? 50 mil famílias que sofreram a perda de uma pessoa. Então, assim, toda essa situação de pandemia, para mim, eu falo com todo mundo, é uma situação de empatia, sabe? A gente não sai de casa pensando na gente, a gente sai de casa pensando nos outros. E se você não teve a sua família afetada até agora, graças a Deus, vamos agradecer. Mas pode ser que esse número chegue até você, porque essa é a tendência. E o pico, no nosso caso, significa sobrecarga, né, como você estava falando. E o que dificulta o atendimento não só dos doentes de Covid, mas como todos os doentes que possam, porventura, né, recorrer ao hospital, ao atendimento, seja público. Opa, desculpa. Só atendimento público ou atendimento privado mesmo. Né? Muita gente pensa isso, né? Mas eu pago plano de saúde, ou eu tenho dinheiro para pagar particular. Se chegar no pico, não tem, você pode ter dinheiro para pagar. O hospital não vai conseguir te absorver, a verdade é essa. E é bem isso, né? Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho Covid, não tem ninguém com Covid. Mas aí um familiar vai passar mal de uma coisa completamente aleatória, vai no hospital, não tem como receber atendimento, né? Então a gente tem que parar e refletir sobre o que significa chegar no pico, né? O que significa em termos sociais chegar no pico. É muita gente afetada, né? É muita gente que vai a óbito, é muita gente que realmente não vai conseguir. Então, quanto mais o pico conseguir ficar longe da gente, melhor. Você falou de uma palavrinha aí muito importante, que é a empatia, né? E aí você lançou agora, nesse período de quarentena, um e-book, não é isso? Que você faz algumas reflexões sobre essa vida, esse isolamento. Queria que você falasse um pouquinho dele pra gente. É engraçado, porque eu não vivo de literatura, né? Eu não escrevo, eu sou bióloga, eu sou pesquisadora, né? Mas eu sempre gostei de escrever e tive a escrita como um hobby na minha vida. Já escrevi para alguns canais de comunicação, textos sobre relacionamento, enfim, mas como hobby mesmo. E foi muito engraçado, porque esse book eu escrevi em 3 dias, assim, as pessoas ficam rindo de mim, porque veio de um gatilho muito forte nessa pandemia que tem sido para mim, que são os meus pais. Porque tanto meu pai quanto a minha mãe são do grupo de risco, mais a minha mãe do que o meu pai. E eu lembro que num dia que eu comecei a escrever, eu estava numa angústia muito grande, e eu estava vendo a angústia deles e de outras pessoas, né, ao nosso redor, justamente por essa questão de empatia, né? Porque a gente tá preso dentro de casa e tem pessoas fora de casa que, né, além de estarem fora de casa, elas minam a liberdade daquelas pessoas que não podem se arriscar, como são as pessoas do grupo de risco. Elas não podem se dar ao luxo de falar, não, eu vou sair para fazer qualquer coisa. Elas não podem, né? E aí eu coloquei todas essas angústias, esses sentimentos no papel, e aí saiu esse e-book, né? Eu brinco que ele foi bem na medida, eu não falei nem mais nem menos do que eu queria falar. Muitas pessoas que leram falaram, mas eu queria mais capítulos, queria mais coisas. Eu falei que exatamente o que eu estava sentindo era aquilo. E eu fiquei muito na dúvida se eu ia publicar, e eu publiquei, na verdade, na tentativa de levar um pouco de conforto, sabe? Para aquelas pessoas que poderiam estar se sentindo angustiadas. E eu recebi relatos muito legais depois que eu publiquei, de pessoas que realmente estão nessa situação de não poder sair, são mesmo do grupo de risco, não podem se arriscar, não podem colocar a cara a tapa,
para nada, dependem de outras pessoas para tudo. E estavam muito angustiadas, né? As pessoas estão entrando num quadro de depressão, né? Um quadro psicossocial muito, muito pesado. E essas pessoas me relataram que realmente foi como se fosse um abraço. O que eu queria que fosse quando eu publiquei era isso, um abraço naqueles que eu não podia dar um abraço. Então, no fim das contas, eu fiquei muito feliz. E o livro fala sobre isso mesmo. O título do livro é A Vida que Vem Depois. E fala sobre como eu acho que deveria ser, pelo menos, né, essa vida pós-pandemia. E algumas reflexões sobre o que realmente importa, que eu acho que todo mundo está se fazendo, né, nesse tempo dentro de casa. Exatamente. Eu quero ler, com certeza. Por favor. Eu li, eu tive a oportunidade de ler, eu adorei, gente. Eu acho que vale muito a leitura. Que bom. Traz uma reflexão gostosa mesmo, assim, a gente pensar, né, naquelas pessoas que estão ao nosso redor, até nas nossas atitudes, né? Como que a gente tem lidado com tudo isso, né? As situações têm sido, às vezes... Pode falar, Cris. Não, que Não, eu também eu me senti muito identificado, porque eu também tenho pais idosos, né, que estão em grupo de risco, né, são além de idosos, né, tem doenças, tem comorbidades, então eu me senti muito identificado. E eu acho que nesse momento a gente precisa de iniciativas assim, como a sua, como a desse canal, que nós estamos tentando levar para as pessoas o máximo de informação possível, para que a gente possa aprender a lidar com uma situação que ainda é nova, apesar de ser 3, 4 meses já que nós estamos aí no olho do furacão, né? Então, por isso, Daniela, eu queria te agradecer muito, né, pelas informações que você trouxe. Elas são muito preciosas, eu tenho certeza disso. Vai ser útil para muita gente. Nosso canal está aberto também para você, quando você precisar. Né? Espero que você possa voltar aqui mais vezes para a gente poder falar um pouco mais, né, estender um pouco mais esse assunto. Espero, né, como todo mundo, que isso passe mais rápido. Mas para passar rápido, a gente precisa fazer a nossa parte. Sim, é isso que eu ia falar. Eu agradeço muito o convite. Eu queria deixar uma mensagem de que, na verdade, a gente tem que parar de terceirizar a responsabilidade das coisas, sabe? A resolução da pandemia está nas nossas mãos. Doa quem doer. É uma situação ruim, tira a gente da zona de conforto. Ninguém queria estar passando por isso, mas é só a gente que tem o potencial de sair dessa pandemia, né? Não vamos perder esperança. Tem vacinas aí sendo testadas. A tendência das vacinas, que é o que todo mundo está esperando, é se aprimorar. Não vai ter uma vacina só, vai sair uma, depois vão sair outras melhores, né? E que vão gradativamente aí sendo substituídas, mas todas elas vão atender o seu propósito, que é ajudar a gente, né, a sair dessa situação. Então, não vamos perder esperança e vamos cada um fazer a nossa parte de ficar em casa. Isso mesmo. E agradeço mais uma vez. Obrigado, Daniela. Eu queria te agradecer, Daniele, também agradecer Cristiano, Isabela, e aproveitando esse finalzinho assim dessa leveza, porque eu acho que a gente precisa levar informação e leveza também na medida do possível, né? Hoje são 26 de junho, né? Hoje é aniversário do Gilberto Gil, ele está completando 78 anos, e eu queria finalizar com uma frase dele, que eu acho que casa bem com esse momento que a gente está vivendo e com essa conversa aqui também. Seja qual for a grande ou pequena vicissitude, a grande ou pequena tristeza, a grande ou pequena decepção, o grande ou pequeno flagelo, tem de achar um jeito de alegrar o coração. É isso. Isso. Um beijo para vocês, obrigada. Obrigada, obrigado, gente. viu, Thalita? Muito obrigada, Tchau, Dani. Daniele. Vamos marcar outra depois, tá? Vamos sim, com certeza. Obrigado. À disposição do canal. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, tchau. Não esquece de curtir, de inscrever no canal, né? Faça seu comentário, né? Eles são muito importantes para nós. Um abraço a todos.